Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é Poema. E a gente está aqui para entender melhor alguma situação específica da sua vida. Então você vai mentalizar essa situação, tá? Pode escolher pedras diferentes, se tiver mais que uma situação, não tem problema. E aí você vai escolher para o grupo 1 essa pedra, que eu acho que é um quartzo fumê. Pro 2 essa pedra, que eu não tenho certeza do nome dela. Ou pro grupo 3 essa aqui, que se não me engano é uma sodalita. Então vamos lá, se precisar pausa, eu vou começar com quem escolheu o grupo 1, tá bom? Então vamos lá. Tirar. Então eu vou deixar a pedra aqui. E vamos começar. Taitin Silfo. Aquilo que está oculto. Espera aí, galera. Só confirmar aqui. Tá. Bom, essa energia aqui, ela fala da gente ter discernimento, né? Do Taitin, o Silfo, da gente conseguir ver as coisas com clareza na vida. De precisar usar nossa mente analítica, nossa mente racional. Mas essa carta aqui, né, do o que está oculto, The Hidden One, ela fala da gente precisar se conectar àquelas pequenas alegrias da vida. Essa mensagem, ela traz para mim que nessa situação é como se você estivesse procurando pelo em ovo. É como se você estivesse hiperanalisando, tentando entender o que está acontecendo nessa situação. E você não tá vivendo os momentos bons, então você tá se deixando capturar pela mente, tentar entender o que acontece, né? E não tá vivendo as pequenas alegrias que esse momento, que essa pessoa, que essa situação tá te proporcionando. Veio uma frase da Clarice Lispector que ela fala, né? Renda-se como eu me rendi. Mergulhe como eu mergulhei no desconhecido. Viver ultrapassa todo entendimento. E é isso, né? De que é para viver esses momentos aqui. Não tenta entender, tá? Ó, a lua, o diabo, o 5 de paus. Tá, porque o que me fala aqui você tá confuso, né? Tá confusa. É como se você não tivesse conseguido entender para onde que essa situação tá indo, qual que é o direcionamento, qual que é a intenção dessa pessoa, se for uma pessoa. E é como se você sentisse que... É como se você ficasse procurando do tipo... Não, a gente tem objetivos diferentes, somos pessoas muito diferentes. Ou esse grupo aqui tem uma intenção muito diferente da minha, eu acho que eu vou sair dele. Sabe uma coisa assim de você procurar motivos pra não estar mais nesse lugar?
Só que aqui fala muito pra mim de medo, fala muito pra mim de coisas que pessoas que não são essa situação ou essa pessoa sobre quem você pensou, pessoas externas desse grupo, pessoas externas a essa situação te falam coisas ou você lê coisas em outros lugares que acaba reforçando essa necessidade da sua mente ficar analisando e julgando como negativo, tá? Então eu não sei o que foi que você passou já na sua vida, mas aqui fala da necessidade de uma revisão emocional, né? De entender por que você tá procurando pelo em ovo, por que você não tá querendo mergulhar nisso aqui, porque pelo que eu tô vendo é uma coisa boa, tá? Não é ruim. E tem uma coisa assim, talvez de você precisar fazer uma limpeza energética, ou né, se conectar, pedir para limpar seu campo energeticamente. Eu não sei o que vocês costumam fazer, sabe? Mas acalmar a mente, acalmar o coração e se permitir viver, né? Esses momentos de leveza, de descontração, essas pequenas alegrias do dia. Não tem nada de ruim aqui, mas a sua mente está procurando. É como se quisesse olhar a cada centímetro para achar algum problema. E não tem, tá? Não tem. Como se você ficasse procurando o que tá oculto, o que tá oculto, o que tá oculto nessa situação. Não tem oculto. O que tem oculto que é a sua mente que tá te sabotando, né? Que tá colocando você em confusão mental, emocional, mas pode ter aqui uma influência externa também, tá? Então, como eu disse, proteção, protejam-se. E confie na intuição, tá? Não na mente, mas na intuição de vocês. Precisa parar, meditar para conseguir ouvir o que a intuição tá falando também, tá bom? Tá. E aí, eu tô entendendo. Vocês estão tentando entender, né, o qual que é dessa situação, dessa pessoa, desse grupo. Porque é como se essas pessoas nessa situação, né, manifestam algum tipo de movimento na tua direção. E aí é como se você erguesse todas essas barreiras, né? Do tipo, não, antes de eu entender isso aqui, não dá, né? E aí, como você não entende, como tem toda essa confusão emocional aqui, você prefere se resguardar, né? Tá. E aqui o que que pede, né? Se você tem dificuldade de entender o que essa pessoa às vezes fala, comunica, peraí, eu vou falar antes das outras pessoas. Lembra que eu falei das influências externas? Aqui podem ser até pensamentos que vêm na tua cabeça, sabe? Coisas que você lê, que você interpreta como sinais às vezes. E pode ser que tenha alguma influência externa, né? Só que aí os sinais são todos muito confusos. E então não preste atenção nos sinais, entende? Você vai prestar atenção no quê? Se eu somente precisa entender alguma coisa para sair dessa confusão, você vai prestar atenção nas ações que esse grupo tem, que essa situação tem, que essa pessoa tem em direção a você. E não no que essa pessoa diz, tá? É o que essa pessoa faz. Então vamos lá. E aí, né, que fala de uma necessidade de embarrear todas essas coisas, essas oposições que a sua mente elencou. Não preste atenção em nenhuma delas, né? Olhe, tem uma necessidade assim de olhar por cima, sabe? De toda essa situação, com um olhar destacado.
de entender por que a sua mente elencou tudo isso como desafio, como obstáculo. O que essas pessoas que estão te falando coisas sobre essa situação, ou essa pessoa, ou esse contexto, esse grupo, o que elas têm a ganhar com isso. Mesmo se forem pensamentos, se for algum tipo de influência, até influência espiritual aqui, o que essa energia tem a ganhar? Então, por isso que pede aqui essa limpeza, tá? De campo, essa limpeza energética. Porque tem alguma coisa aqui mesmo tentando sabotar essa conexão com essa pessoa, com esse grupo, com essa situação. Que é uma coisa boa, de novo. Sabe aquela coisa de a gente achar aqueles momentos de alegria no nosso dia? De todo dia ter momentos bons? É como se fosse uma coisa assim. E ainda que não seja aqui, talvez todos os dias, é algo que vem de bom pra você, que te proporciona coisas boas. Né? Momentos bons sempre que você tá com essas pessoas, com esse grupo, com essa situação. Então, aqui fala que você está tentando achar pelo em ovo, aí você abre também o seu campo para outras pessoas ou para energias, situações ajudarem somente a sabotar isso aqui, mas não é algo ruim, tá? Vamos lá ver. Compaixão. Peraí. Compaixão. E aí é como se tem uma coisa assim, lembra que eu falei da mente analisando? E você quer ter uma resposta rápida, e parece que essa situação demora, né? E é como se você tivesse um sentido assim de estar sendo enrolado, sabe? Enrolada, levada em banho-maria. Mas não é isso. É que aqui é como se tivesse um tempo mesmo de desenrolar disso tudo aqui. É como se. E aí pede, né, pra você se conectar com você mesmo, com você mesma. Entender se você tá tendo ganhos, né? Não só as outras pessoas ou as outras situações com isso aqui, né? O que tá trazendo de você para você de benefício, né? Então, assim, peraí, antes da gente tentar falar sobre isso, então, lembrando, você vai colocar essas oposições que você elencou na sua mente, né? De por que essa situação não é boa para você, você vai colocar isso numa caixa. E aí você vai olhar num todo, se isso tem sido benéfico ou não para você. Então, assim, a gente tem que aprender a separar o que a gente quer, né? E aqui tá falando que você quer as coisas muito rápido. Então, você precisa aprender a separar esse seu querer do tempo das coisas. Então, não é porque não tá acontecendo no tempo que você quer que não vai ser algo bom, né? Que não vai acontecer algo legal. Então, aqui fala de ter paciência, né? Para ver o que vai sair de fruto disso aqui. E percebendo se você está tendo os limites respeitados, se você consegue se sentir bem, se você consegue ter ganhos quando você está nessa situação ou com essa pessoa. E não digo assim, né? Pode ser para alguns ganhos financeiros, enfim. Mas estou falando assim de se sentir bem de estar ali, né? De ter respeito, de ter, é o que eu falei, os limites, de ter tudo que a gente precisa para relações saudáveis. Está tendo isso? As pessoas estão levando você em consideração? Estão tendo carinho? Né? E aqui tá falando que essas pessoas, elas agem. E aí o que é difícil é dessa sua mente entender. Então, e aí tem uma coisa também, de as ações, às vezes, elas serem constituídas num período de tempo. Eu faço um pouquinho agora, aí semana que vem eu faço mais um pouquinho, e aí na outra semana eu faço mais um pouquinho, e isso constitui uma ação grande, né? Então as ações pequenas constroem uma ação grande.
E às vezes é o que eu tô falando, é do tempo, de você entender a constância, né, do que se mantém, do que permanece ali. Então você precisa analisar isso, porque parece que tem uma ação, tem energia aqui de um cavaleiro de ouros, uma pessoa que vai devagar, tem um foco, tem um objetivo, mas não quer chegar lá muito rápido, não quer desgastar a saúde, por exemplo, do cavalo. Então essa pessoa vai levar o cavalo para beber água, leva o cavalo para comer, cuida de si também, das suas próprias necessidades, até chegar onde precisa. Então vai aos poucos, vai devagar, mas chega. Cumpre a tarefa que ele tem que cumprir. Então tem essa energia aqui. E é como se fosse assim, quando essa pessoa, essa situação, esse grupo não deixa essas energias, essas intenções escancaradas para você, você cria esse monte de coisa na mente. E aqui é como se fosse... Tem uma coisa aqui também, que você tá deixando a sua mente interferir tanto que pode ser que tenha alguém que precisa de ajuda aqui nessa situação, de ajuda, de que você fala, né? Saiu aqui a carta da compaixão, de alguma sabedoria que você tem, porque você tem um discernimento bom, só que aí quando envolve essa questão de parece que entender, né, se essas pessoas são boas ou não para você, você parece que dá muitos passos atrás, tem aqui um embarreiramento e você sabe disso. Sabe que é difícil lidar com essas situações, né? Enfim, como eu disse, não sei qual que é o seu histórico. Você tem essa dificuldade, mas para as outras situações você tem um intelecto muito bom, né? Então aqui fala para mim dessa coisa de que você poderia estar usando essa sabedoria, esse seu intelecto para ajudar alguém que precisa, pode ser até mesmo essa pessoa, esse grupo, essa situação, e que você está se resguardando por causa dessas dificuldades que você tá, dessa angústia de entender, né, o que está acontecendo aqui. E é aqui pede, né, viva, né, viver ultrapassa o entendimento. Nesse momento é para viver. Deixa todas essas dúvidas, essas outras coisas para trás e só vai. Né? Com o tempo você vai entender o que está se construindo, você vai conseguir entender se você tem dúvida da índole das pessoas. É aos poucos que a gente vai conhecendo, né? Então calma, tá? Respira fundo, vai fazer alguma coisa que você gosta e não fica pensando muito nessa situação, tá? Deixa que ela aconteça, esteja presente enquanto ela está acontecendo, tá bem? Mensagem final. Ah, que bom, né? The Thimbleweed, a mágica, olha as reis, a mágica nos começos, então começa algo novo. E aqui fala pra mim, né, de começar algo novo, que primeiro, essa situação pode ser algo novo na tua vida, e segundo, que é como se você precisasse começar a ter essa nova mentalidade aqui, ó, de compaixão. Comece a tentar olhar essas pessoas, essa situação, como pessoas boas, como algo que pode vir a construir algo legal na tua vida, como pessoas que precisam talvez da tua ajuda, tá? Então é como se você precisasse soltar tudo isso que estava te prendendo, talvez nesse passado que foi muito dolorido, se solta disso. Lembra que eu falei da limpeza energética que precisa, gente? E faça essa limpeza, peça proteção e tenha compaixão, sabe? Por essas pessoas, ajude, faça o bem para quem precisa, porque você tem toda a sabedoria, tá? Uia, ficou grandona. Então, pessoal que escolheu o grupo 1, essa pedra, a mensagem foi essa. Foi quase que um puxão de orelha, né?
Ai, ai, ai. Então é isso. Espero que fiquem todos bem. Beijo grande, até logo. Poema, tchau, tchau. Pessoal que escolheu grupo 2 ou a pedra, aquela que não deve ser nomeada, mentira, eu não sei o nome dela. Eu acho que é uma cornalina, mas eu não vou me aventurar, não. Eu tô contente com a pedra laranja aqui, é isso. Vamos lá, qual que é a mensagem pra vocês? Ui, ele, da espada de fogo, o paradoxo. Tá. Só um pouquinho. É como se tivesse alguém aqui que vem te falando coisas, né? Te fala um monte de coisa, só que te causa uma contradição, assim, imensa. Uma hora essa pessoa fala uma coisa, outra hora essa pessoa fala outra, e aí você fica tentando entender, tipo, meu Deus do céu, né? Essa situação, o que é, né? Porque parece que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, e aqui fala o quê? Calma, pausa, não toma nenhuma decisão, não tenta entender nada sobre essa situação agora, porque é como se tivesse acontecimentos, né, futuros, é como se fosse assim, você precisa deixar desenrolar que as peças do quebra-cabeça vão se encaixar, tá? Precisa ter paciência aqui por isso. Tem algumas coisas ainda que acontecer que você vai ver com muita nitidez, clareza, o que você tá com dúvida aqui, tá? E tô entendendo, porque assim, é uma pessoa que vem, né, às vezes te fala coisas bonitas, aqui pode ser, aqui eu tô falando de relacionamento interpessoal, tá? Acho que pra grande maioria. E aí essa pessoa é como se ela não mantivesse, né, essa ação. Ela vai levando com o que ela tem. Mas é como se, assim, ao mesmo tempo, né, que essa pessoa quer te dar alguma coisa, ela quer ser reconhecida porque ela te deu. Então, não é assim uma coisa assim. Não é que não seja genuíno, acho que não dá pra falar ainda se é ou não, pelas cartas que tem aqui. Mas uma coisa aqui que é genuína é que essa pessoa quer receber reconhecimento, essa pessoa quer que as pessoas vejam como ela é boa, que as pessoas digam, nossa, muito obrigada, você realmente é incrível. Essa pessoa quer ter algum tipo de reconhecimento, que independente do tipo de situação que isso aqui for, pode ser relacionamento interpessoal, como pode ser uma questão de trabalho, enfim, vai ser diferente para cada um. Mas é como se essa pessoa fizesse algo por você, né? Tem uma coisa assim, esse Cavaleiro de Copas é a carta eu não sei porque que eu lembro da novela Uma Gêmea, dos moços que vão lá na casa da Mirna, ela mora no sítio, e ela sempre faz um monte de quitutes, de coisas gostosas para eles comerem, né? E eu falo eles, mas é assim, foi um de cada vez, né? E aí foi não dando certo, e aí, enfim, quem tiver curiosidade, assista a novela, é muito boa. Olha, eu não estou sendo paga para fazer essa propaganda, mas é uma novela muito boa mesmo. E aí fala desses moços que vão lá na casa dela comer os quitutes e eles voltam para a vida deles, só que eles querem ter esse reconhecimento, essa energia que eu tô sentindo aqui, de que ela fale para eles, nossa, né, como vocês são bons, como eu gostaria de ter vocês como marido. Aqui eu tô falando só o exemplo da novela, tá?
E na grande maioria das vezes, esse querer deles, eles não vão de encontro com os quereres dela, né? Porque ela também quer outras coisas, mas eles querem o que eles querem, e ela quer o que ela quer, e as coisas acabam não se encontrando. Então, é como se tivesse essa coisa assim, de essa pessoa vem até você, né? Você tem lá os seus quitutes, não sei o quê, vem te fazer de alguma maneira um galanteio, só que essa pessoa quer receber algo em troca. E pode ser que isso não bata muito com o que você quer, né? Tá? E é como se essa pessoa tivesse, né, apresentado essa atitude. Pode ser que você se relaciona com essa pessoa faz um tempo, mas essa pessoa começou a apresentar essa coisa assim de galanteio, de te trazer coisas. Aqui pode ser até palavras, elogios, tal. Faz pouco tempo, porque é como se fosse algo novo nessa conexão de vocês. Só que é difícil dessa pessoa manter isso. É como se essa pessoa elogiasse um pouquinho e essa pessoa volta tudo pro lado dela. Mas eu isso, porque eu aquilo. E essa pessoa quer que você veja o quanto essa pessoa é bom. Então, é como se essa pessoa viesse até você pra você aprovar. Aqui não é aprovar, é como se pra essa pessoa ser. Ai, que palavra que é essa? Vangloriada, né? Como se a pessoa quisesse, uau, que dissessem quão bom é. Só que é como se você assim, tem um desequilíbrio aqui, porque é difícil dessa pessoa manter, do tipo assim, te valorizar. Essa pessoa só quer ser valorizada, né? Te valoriza um pouquinho pra você me valorizar um montão. E aí tem uma coisa assim de um descompasso, porque isso não é saudável, né? O tempo todo, essa pessoa querer ser valorizada e aí te deixa de escanteio, isso não é legal, né? Te dou uma migalha, é isso aqui. Te dou uma migalha para que você me dê o bolo todo. E isso talvez traga essa confusão aqui para vocês, tá? E aí fala aqui, né? Lembra que eu já falei que os desejos aqui eles estão muito desalinhados? E aqui até no sentido de não ser saudável, né? Então você tem esse sentido assim de tá, essa pessoa vem até mim, me dá pouco, mas eu não quero isso, né? Então você acaba não dando o que essa pessoa quer. E talvez seja por isso que ela continue voltando. É como se fosse assim, até essa pessoa me reconhecer, dizer o quanto eu sou boa, eu vou ficar voltando, até essa pessoa reconhecer que eu sou boa. Até essa pessoa me valorizar. E essa pessoa não enxerga, né? Que na verdade não é alguém que precisa valorizá-la, né? É ela mesma. Que aqui é o que eu estou sentindo que vocês já fazem. Então tem uns traços aqui meio estranhos, né? Nessa pessoa de comportamento aqui interpessoal, da maneira como se relaciona, né? Porque você entende que você não é tão pouco assim. Que você merece receber. Você merece receber mais. Você merece receber algo em equilíbrio, tá? Uau, que leitura! Ó, o ser divino, Divine Being. Essa carta, né, como um conselho, ela fala de você se rodear de pessoas que entendem a sua importância, né? E entender de fato que você merece coisas boas, que você é um ser divino também. É como se fosse essa energia que eu sinto, essa pessoa ela tenta se engrandecer pra cima de você, só que você já sabe seu valor. Então, você simplesmente ignora, né? Você talvez de alguma maneira não dê esse retorno que essa pessoa quer, mas fique confusa aqui sobre as ações que essa pessoa tem. Eu acho que, não ações aqui, eu acho que é muito mais sobre o que essa pessoa fala pra você, essa coisa que eu sinto, né? Tem uma coisa aqui de galanteio, de parecer, de soar encantador, sabe? E
Mas é que é só isso mesmo. A pessoa só quer suar, só quer que você veja quão grande é e tal. Tem uma coisa que de vaidade também, né? E, enfim, né? Essa pessoa não quer ver o seu valor. E aqui é uma relação muito desequilibrada. Então, é muito bom que tenha esse distanciamento mesmo, que você já entendeu e que você já tá trabalhando para se distanciar disso aqui. Né? Do tipo, isso aqui não é pra mim, não é mesmo, tá? Orientação final, The Northwood Fae. Tome um tempo para hibernação e cura. Então, né, de fato, se afastar dessa situação e se curar, que talvez o que essa pessoa tentou fazer você acreditar, e que tem uma coisa assim de curar a sua visão, de que às vezes você acha que você tá vendo as coisas errado, principalmente quando as pessoas falam as coisas. E aqui tá falando não, que é isso mesmo. Que você consegue entender muito bem o que as pessoas estão falando, né? Talvez os motivos ocultos, e é isso mesmo, porque é como se fosse uma coisa assim de o que eu tô falando aqui pra você é o que você já tinha entendido, mas estava em dúvida, né, pra ver se era isso mesmo, entender. E é como se você precisasse, ou na verdade, o que eu sinto aqui é que enquanto eu fui falando, você foi lembrando de situações que você conseguiu ver com clareza, né, com nitidez, o quanto que essa pessoa queria ser engrandecida e você não fez isso. Conseguiu ver também algumas outras questões, e é isso mesmo, né, para você ouvir essa voz interior, que tá certo, é isso. Então, a melhor coisa aqui de fato é o afastamento e se autovalorizar, né, esteja no seu espaço, hiberne, se afaste dessa situação e se cure, tá bem? Pessoal que escolheu pedra laranja, que a gente não sabe o nome, aquela que não deve ser nomeada. É isso mesmo, tá? Espero que vocês fiquem muito bem, que dê tudo certo aí. Vocês se afastem, se curem e confiem mais em vocês, tá bem? Então é isso, gente. Espero que fiquem todos bem. Beijinhos de poema. Tchau, tchau. Pessoal que escolheu grupo 3 ou essa pedra linda, que eu sou Dalita, vamos lá. Honestidade. Ai, essa carta é tão linda. Ai, tá. A Lady da Floresta, essa carta também é linda. Vamos lá. Só um pouquinho, gente, rapidão. Ixi, peraí. Preciso confirmar uma coisinha aqui. Aqui. Tá. Sabe o que eu sinto aqui? É como se vocês estivessem num movimento aqui de internalização, tá? Sobre essa situação que vocês mentalizaram, pessoa, grupo, etc. E sabe aquele tipo de internalização que é vocês com vocês mesmos, tomando seu tempo, entendendo os ciclos naturais da vida. E vocês estão nesse movimento, só que tem alguma coisa, enquanto vocês estão nesse movimento, que está crescendo no escuro, tá? Vocês não estão vendo, mas tem algo que está se materializando, tem algo que vem na direção de vocês. O que é isso? É uma comunicação honesta. Então venha alguém aí falar alguma coisa
para vocês, com muita honestidade, tá? Yau, vamos lá. Curiosa. Tá, a torre. O eremita. Tá? Vem alguém tirar vocês dessa energia, porque vocês estão meio eremitados, né? Estão na energia de vocês, estão avaliando o caminho, estão vendo os aprendizados, estão descansando. E vem essa comunicação para tirar vocês dessa eremitação de vocês, tá? Que pra mim vem nessa figura de imperador. Uau! Uhum. Do tipo assim, quem tá me tirando do meu repouso? Tem uma energia aqui, né? Quem é que ousa? Enfim. E tem essa energia de algo chega de uma maneira inesperada. Porque, né? Por que é uma torre, né? Eu não sei há quanto tempo que vocês estão eremitados nessa energia aqui de deixar as coisas se materializarem no escuro. Então, é uma informação assim meio chocante, sabe, que chega. Deus Pai. Tá? E aí, eu entendo porque que vocês ficam meio bravos aqui. Porque é como se fosse assim, vocês estão bem, né? Vocês estão vivendo abundantemente aqui nessa energia de vocês eremitada. E aí chega essa coisa aqui, essa mensagem, ou chega alguém falando alguma coisa aqui. Meu Deus. E alguém que vem te trazendo uma informação, como se fosse uma cura aqui. Né? A cura pro veneno, ou falando para vocês, tomem cuidado com isso, né? Uma energia amiga chega falando alguma coisa para vocês. E algo que vocês não estavam esperando. Tem um quê, assim, de uma coisa muito surpreendente, sabe? Gente, essa leitura tá difícil pra mim, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Peraí, 16 mais 9 dá 25 com 4 dá 29, 10, 11. Mas assim, é uma energia que vocês. É como se vocês tivessem uma coisa por certo, sabe? E é uma comunicação que ela vem e vem pra romper com essa certeza que vocês têm, tá? Nossa, que coisa, que leitura estranha. Ó, limpando seu espaço. Peraí. Porque essa energia aqui dessa carta que saiu, ela fala de limpar.
né? Você precisa... Lembra que eu falei de falar de algo que não é bom pra você? Então chega uma energia amiga que vem falando, olha, você precisa tirar isso aqui do seu espaço porque isso não é bom pra você. E aí pede, né, pra você se estar, né, em volta de pessoas, de grupos, de situações que têm a ver com o que você pensa, que acreditam nos mesmos valores que você, pra você se fortalecer mesmo, pra estar em lugares que as pessoas gostam de você. Gente, tá passando um carro de propaganda aqui. Vamos esperar um pouquinho. Não vou pausar, não. Enfim, mas tá acabando a leitura também. E aí é que fala, né? Você precisa se livrar de alguma coisa, você precisa limpar seu espaço, precisa limpar a sua vida de algo, de alguém, de uma situação, de um grupo que não tá sendo bom pra você, precisa deixar pra trás. Tá? Então tem uma energia meio, enfim, de leitura energética é bom, de necessidade de limpeza energética aqui, tá? Tomar um banho de erva, sei lá no que vocês acreditam. Mas de limpar, de pedir pra limpar tudo isso. Tá bem? Vamos ver aqui uma mensagem final. She of the Mossy Brae. Nem todas as coisas são como elas parecem. Confie na sua intuição. Então pode ser que tenha aqui alguém, alguma coisa, alguma situação na sua energia se vendendo como uma coisa boa e não é, tá? Então tem que tomar muito cuidado aqui, principalmente com o que as pessoas falam. É como se você tivesse aqui na energia de vocês, vocês escutam, estão ouvindo o que as pessoas falam. E tem que tomar muito cuidado com pessoas que falam coisas de que ficar de olho, sabe? Olha só que interessante o rosto que tem essas duas. Como se eles estivessem ouvindo, olha só. Desconfiadíssimos aqui, o que as pessoas estão falando. E aqui tá falando que é necessário mesmo. Ouvir desconfiado o que as pessoas falam, principalmente essas aqui que vêm, agora eu entendi. Que vem se falando, posso falar uma coisa? Posso ser sincera com você? Ou que vem se falando, se fazendo de amigos ou de amigas. E porque aqui fala que você tá criando algo muito bom, né? Tem alguma coisa boa crescendo aí, que não dá pra ver ainda. Mas que pode ser que isso aqui esteja interferindo nessa energia, desse algo que cresce. Então precisa limpar sua energia, limpar sua vida dessa pessoa, dessa situação. Dessa energia aqui, dessa pessoa que se faz de muito boazinha, sabe? É isso que eu vejo aqui nessa carta da honestidade. É uma pessoa que se faz de muito boazinha, quer se fazer de amigo, de querido, de querida. Então, essa carta da torre com essa carta do cachorro, ela me esclarece, né? Que é alguém que, na verdade, não é muito amigo, muito amiga, não. Tá? É pra você ter um olho muito aberto, né? Deixar isso aqui pra trás, porque essa pessoa não quer muito o seu bem. Essa pessoa vai interferir aqui na tua energia de uma maneira negativa e pode ser que prejudique esse algo novo que tá se criando. Então, esteja bem atento ou bem atenta, tá? Então é isso, pessoal. Uau! Espero que fiquem todos bem, que retirem e removam essa pessoa aqui da vida de vocês. Então, para quem escolheu a Sodalita, grupo 3, a mensagem foi essa, pessoal. Beijo grande e até logo. Tchau, tchau.